Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos esta Santa Missa da segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Estamos vivendo a Quaresma de São Miguel, na qual nós queremos pedir a Deus, pela intercessão desse arcanjo, desse anjo, a graça de vivermos libertos do mal e optarmos sempre pelo bem absoluto, que é o próprio Deus. O Evangelho de hoje é um Evangelho que pessoalmente eu gosto muito, porque esse Evangelho traz uma informação teológica muito importante para a nossa vida espiritual. É o famoso episódio do jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Em outras palavras, é uma pessoa chegar para um padre e perguntar: Padre, o que eu devo fazer para ser salvo e não ir para o inferno? E Jesus respondeu para esse menino: observe os mandamentos. Ele pergunta: quais mandamentos? Os 10 mandamentos que todo mundo conhece. Para a surpresa de Jesus, aquele jovem já observava esses mandamentos, porque era um menino virtuoso. Desde a infância provavelmente aprendeu isso de seus pais, e por isso já vivia, já praticava os 10 mandamentos. É como se fosse uma pessoa que já não comete mais pecado mortal, porque a matéria do pecado mortal são atitudes contra os 10 mandamentos. Se você mata, é pecado mortal. Pecou contra a castidade, independente do que seja, pecado mortal. Não rezou, deixou de amar a Deus, é pecado mortal. Jogou o próximo, é pecado mortal. Falou mal de padre, de bispo, é pecado mortal. Desejou a mulher do próximo, cometeu adultério, é pecado mortal. Se você morrer dessa forma sem se confessar, você vai direto para o inferno, a não ser que Deus veja um outro modo para te perdoar. Pois bem, esse jovem já cumpria tudo isso. O que mais que faltava para ele? Então Jesus fala: então você quer ser perfeito, ou seja, você quer ser santo, você não quer passar pelo purgatório, você quer ir direto para o céu. Então você vá, vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue-me. Em outras palavras, quando nós procuramos um padre, um sacerdote, para buscarmos uma direção espiritual, lembrando que direção espiritual não é conversa fiada com o padre, até porque os padres não têm tempo e nem paciência para isso. Direção espiritual é para poucas pessoas, é para aquelas almas que querem progredir na vida espiritual, que querem crescer. Então a primeira coisa que o padre vai te ajudar a evitar os pecados mortais, principalmente aquele que você não consegue se libertar. E depois, uma vez que você vive na graça, na amizade com Deus, aí que o padre vai te ajudar a viver essa perfeição que Jesus está ensinando. Mas que perfeição que é essa? O amor a Deus. É santo aquela pessoa que cresce no amor a Deus. E amar a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma receita que o padre vai passar para você e você vai cumprir. Pronto, eu estou amando a Deus. Não, porque que esse jovem foi embora cheio de tristeza? Como eu disse para vocês, era um menino virtuoso, um menino que vivia na graça de Deus. No entanto, ele era tão rico, mas tão rico, que não era capaz de desprender de toda aquela riqueza para seguir a Deus. Santo Agostinho nos ensina que existe apenas 2 modos de amar. Ou nós amamos a Deus ao ponto de esquecermos de nós mesmos, ou nós amamos a nós mesmos ao ponto de esquecermos de Deus. No céu estão aquelas almas que amaram a Deus concretamente. No inferno estão aquelas almas que amaram a si mesmo concretamente, as pessoas egoístas. A decisão é de cada um de nós. Alguns santos nos ensinam que esse jovem rico é como se fosse uma folha que está grudado na árvore. O Espírito Santo, ele sopra para onde ele quer. Então a brisa está soprando aquela folha, mas para ela ser conduzida por aquela brisa, ela precisa se desprender da árvore. Para aqueles que já vivem na graça de Deus, o Espírito Santo está soprando sobre aquelas pessoas. Talvez muitos aqui já vivam, então o Espírito Santo está soprando sobre vocês. Agora, o que vai fazer de vocês perfeitos, pessoas santas, é esse amor.
é esse desprendimento de si mesmo. Quando vocês tiverem a coragem, quando nós, eu e vocês, tivermos essa coragem de desprendermos de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos projetos, da nossa vontade, aí é um sinal que nós estamos crescendo no amor. Quando a gente vê que tudo perde sentido, tudo perde, o dinheiro que a gente tem, a nossa profissão, o nosso emprego, o nosso cargo, tudo perde sentido diante de Deus, tudo é pálido. Aí sim é um sinal que você está crescendo no amor a Deus. Vocês querem ser perfeito? Eu quero. Então vamos buscar amar a Deus acima de tudo, desprendendo de tudo aquilo que nos separa dele e permitir que o Espírito Santo de Deus vá conduzindo as nossas almas, os nossos corações para onde Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.